Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu estou maravilhosamente bem. No dia de hoje estou aqui para mais uma aula e nesta aula vamos falar sobre como devemos nós calcular o risco. Exatamente, por que nós devemos calcular o risco? Porque nós não colocamos qualquer lote numa operação. Porque o lote basicamente é como se eu estivesse a dizer, ok, eu vou entrar para essa operação e de acordo ao movimento do gráfico, ou seja, vai sair daqui para aqui, vai andar X pips, que é a nossa unidade de conta, então eu quero ganhar X vezes o número de pips que ele andou. Portanto, quantos pips o mercado andou? Por exemplo, 20 pips. Ok, quanto é que tu vais ganhar? Não sei, depende daquilo que é o teu lote. O teu lote, vamos supor que seja o mínimo dos mínimos, 0.01, que é o lote padrão, que é o mínimo dos mínimos. 0.01 equivale a 10 cêntimos por pip, independentemente da moeda que tu estiveres a utilizar. Portanto, andaste 20 pips, quanto é que tu vais ganhar? 2 euros, exatamente, porque vamos fazer 20 vezes 0,10, então são 2 euros que tu vais ganhar. E se for o lote de 0.10, que é o lote de 10 vezes o lote de 0.01, tu vais ganhar 1 euro por pip. E esse lote é o lote de ela por ela, ou seja, se andaste 20 pips, tu vais ganhar 20 euros. Portanto, vamos agora aplicar isso, vamos aqui procurar saber qual é o lote que nós devemos utilizar para as nossas operações. Então, bora para o vídeo, pessoal. Este vídeo aqui não tem nenhum quadro, porque eu normalmente aponto aqui as coisas no quadro, mas hoje vou diretamente para o computador, diretamente para a prática. E a ferramenta que eu vou utilizar aqui, só um disclaimer, é um livro do Excel. Este livro do Excel vai ter que ser baixado por vocês. Eu vou disponibilizar aqui e vocês vão ter que fazer o download deste livro do Excel. Vocês que têm acesso ao livro, por favor, façam um bom uso dele. Basicamente aquilo tem uma parte, eu vou vos explicar tudo muito bem, mas basicamente aquilo é uma parte que tu consegues registrar as tuas operações e automaticamente ele faz a atualização do teu saldo numa outra parte, que é a calculadora de risco. Mas agora chega de conversas e vamos para o nosso gráfico. Let's go! Bem, pessoal, entramos agora para aqui o nosso gráfico, né? Então, vou começar simplesmente por traçar a última linha, ou de suporte ou de resistência. Vou procurar o último topo ou o último fundo, né? Que é basicamente como eu começo a fazer a minha análise. E atenção que eu aqui estou a fazer uma análise mesmo muito seca, só para vos explicar como é que nós devemos calcular o nosso risco, como é que nós devemos utilizar o nosso lote, ou qual lote nós devemos utilizar. Então, bora lá. Tracei aqui uma linha de resistência e procurei a próxima linha de suporte. Copiei aqui esta linha horizontal e procurei o próximo suporte. Eu consigo ver que é aqui, exatamente neste ponto onde o mercado bate e rejeita. O que é que eu vou pegar? Vou pegar uma ferramenta de Fibonacci, só para eu poder medir bem a amplitude deste canal, porque isto aqui é um canal. Nós temos uma linha de resistência e uma linha de suporte. Isso aqui formou um canal. Pego na frequência deste mesmo canal, né? Porque isto aqui também é uma frequência, porque é frequente aqui o mercado andar dentro desta linha, dentro desta zona, né? Ou seja, eu vou pegar nesta mesma amplitude. E por que eu utilizei essa ferramenta aqui Fibonacci? Simplesmente porque eu consigo ter mais certeza de onde é que está a linha. Ou seja, quando eu consigo ver que a linha está mesmo em cima uma da outra, porque elas têm a mesma espessura, então eu sei, ok, aqui é um ponto muito mais assertivo para eu poder escolher. Porque senão eu podia também, por exemplo, colocar esta linha de tendência aqui, e que também é amplitude. Só que às vezes ia ter que acertar aqui assim, não sei o que, pronto. Então eu prefiro mesmo essa aqui, que fica mesmo em cima da linha, ok. Então, o que é que eu faço agora? Eu mando isto aqui, esta amplitude aqui do canal de cima, chamado canal de referência, porque é a técnica FiMate que eu utilizo para dar entradas, fora outras análises que eu faço, mas isso aqui é uma análise muito a seco, pessoal. Não considerem isso como uma análise completa, não, isso aqui não é uma análise completa. Isso aqui mesmo é só para, de uma forma educativa, vos mostrar como é que funciona o cálculo do lote. Ok. Coloco aqui uma outra linha de suporte, ou seja, a mesma amplitude mando para baixo. E por que mando para baixo? Só para vos dizer, porque eu estou a vir de uma tendência de alta e isto aqui é o último topo, então eu procuro mandar para baixo. Se eu tivesse havido se eu tivesse havido uma tendência de baixa, procuraria o último fundo e traçaria acima deste canal aqui que eu fosse encontrar. Prontos, tendo isto aqui, eu basicamente tenho aqui montado o esquema.
Então, neste exato momento, nós podemos ver que o mercado já começa a subir. Por quê? Porque a partir do momento que ele quebrou esta linha aqui para cima, ele começa a dar uma oportunidade de compra. Aqui, a partir daqui deste momento, que é esta vela verde quebrou acima desta linha amarela. Portanto, o que é que eu faço? Eu vou pegar nesta ferramenta aqui, que é o cursor em cruz, e venho mais ou menos por aqui. Por quê? Porque eu, no momento em que tiver a entrar para a operação, ou antes de entrar para a operação, eu não tenho isto aqui. Eu não tenho isto aqui. Portanto, eu não posso considerar exatamente neste ponto aqui, onde esta vela fechou. Aqui, logo aqui acima. Por quê? Porque às vezes a vela podia fechar mais embaixo, podia fechar aqui. Ou seja, não posso de certa forma, contar com isso. Tenho que contar com o mínimo dos mínimos. Então, o que é que eu faço? Eu venho no cursor e coloco logo em cima da linha. Logo em cima da linha, ok. Coloquei aqui logo em cima da linha e medi daqui para onde? Até o stop loss. Por quê? Porque aqui é o ponto de entrada. Portanto, aquilo é do meu ponto de entrada até o meu stop loss. Quantos pips o mercado vai andar? Eu venho e ando. Ou seja, o stop loss fica onde? Fica embaixo da zona neutra, fora da caixa. Isso aqui é uma caixa, né? Um canal, dois canais. Isso tudo, né? São dois canais. Então fica abaixo destes dois canais. E não na linha, mas sim fora da linha. Porque o mercado às vezes pode bater aqui e depois voltar. Então eu coloco fora da linha, aqui abaixo. E eu posso ver que me dá aproximadamente 70 pips. São 702 pontos. Mas tirando o último número, vocês podem ver aqui, são 70 pips. Portanto, eu colocando aqui este cursor, conseguindo ver que são 70 pips, ok, então quer dizer que o meu stop loss vai equivaler a 70 pips aproximadamente, ou seja, tem sempre algum desvio. Por quê? Por conta disto aqui, daqui até aqui, por exemplo, desta linha aqui, até o fechamento desta vela verde, vocês podem ver que são 7 pips, ou seja, são 7 pips a mais. Isso é um desvio que eu tenho dentro do meu stop loss. Então, não vão ser 70 pips batidos, às vezes vão ser 77 pips, como nesse caso, por exemplo, ou 78, ou 80 pips, varia muito. Então, agora, com base nesses pips, o que é que eu vou fazer? Agora é que nós vamos entrar, guardem bem esse número, 70 pips, porque é a partir disso que nós vamos calcular tudo. 70 pips, que é o nosso stop loss. Então, eu a partir de agora vou para a minha calculadora de risco. Exatamente. Vindo aqui para a minha calculadora de risco, esse livro do Excel, vou-vos fazer aqui uma apresentação dela básica, como é que ela funciona. Bem, aqui na nossa calculadora nós começamos a ter, até nem vou falar de calculadora, né? Vou mesmo falar do escritório operacional. Aqui no nosso escritório operacional, né, que é um livro do Excel, na primeira página do livro, nós temos o nosso diário de trade. O diário de trade basicamente é composto por saldo inicial, que nós vamos colocar, e uma tabela de vários meses, que eu coloquei de janeiro até dezembro, ano 1, ano 2, etc. Tu depois podes ir copiar isso e replicar para baixo, que depois as fórmulas todas também vão copiar. Temos o nosso saldo inicial, temos aqui, assim, atenção, onde está amarelo nós é que escolhemos. Por exemplo, eu podia tirar desse aqui, colocar 500, que ele atualiza automaticamente. Podia vir, pá, pronto, estamos a usar 10 mil como exemplo, então coloca aqui 10 mil. Saldo inicial, então tudo vai atualizar. Aqui temos o saldo atual sem levantamentos e aportes. Aqui, saldo atual com levantamentos e aportes. Aportes basicamente é adicionar dinheiro, colocar mais dinheiro. Depois aqui são os levantamentos que já fizemos, aqui são os aportes que já fizemos, e aqui é o nosso lucro ou prejuízo de tudo aquilo que nós tivemos aqui a fazer. Ok, bem, então pessoal, vamos lá. Na primeira semana temos a primeira trade que vamos fazer. Depois temos a segunda, a terceira, a quarta, e assim sucessivamente. Portanto, quando nós colocamos, por exemplo, a primeira trade da semana, do primeiro dia, vamos supor, fiz 200. Ok, fiz 200, pá, atualizou. Na semana estou positivo de 200 euros, que equivale a quanto? A 2% de 10 mil. Então, isto aqui basicamente já nos dá assim uma noção, né? Um guia para, ok, a quantas eu ando, como é que está aqui a minha situação. Prontos. Vamos aqui preencher uma semana básica. 200, depois imaginem perdi 100, depois ganhei 100, né? Aqui tens que colocar menos, né? Porque perdeste menos.
depois ganhaste 100, ok, voltaste a ficar com 200, depois ganhaste mais 100, depois ganhaste 150, e pronto, imagina que paraste aqui a tua semana, 5 dias na semana. Atenção que podias aqui completar, porque às vezes podes colocar aqui como número de trades e não como o teu saldo do dia, por exemplo. Podes variar muito, mas eu coloquei aqui 10 no máximo, acho que é um número viável, né? Ou podes escolher 10 trades, né, que tu vais fazer durante a semana, ou podes simplesmente escolher 5 colunas, que vais escolher 5 dias e vais colocar o teu total de lucro ou de prejuízo do dia em cada uma das colunas, né? Ou em cada uma das células desta coluna. Da semana 1, por exemplo. Vamos supor agora que estamos na semana 2. Vamos começar a semana 2. Ok, começar a semana 2, a quantas é que eu ando? Ok, estou positivo de 450. 4,5%. Tá bom, está aqui. Meu lucro ou prejuízo, 450. Não fiz nenhum aporte, não fiz nada. Ok. Então venho para aqui essa semana. Então eu agora vou operar. Mas ok, vou operar. Qual é o lote que eu vou escolher? Ok, entramos para a calculadora de risco. Venho para aqui, calculadora de risco. Aqui na calculadora de risco, o que é que nós temos? O nosso saldo atualizado, porque ele foi buscar a informação lá no diário de trade, né? Depois, nós temos aqui o risco que nós queremos colocar. Eu aqui coloquei preencher amarelo. Onde tiver amarelo, somos nós que temos que preencher. Portanto, o risco por operação, tu é que escolhes. Se eu colocar aqui 0,5, ou seja, é 0,5 do meu capital. Então, 0,5% de 10.450 são 52,25. E 1% são 104,50. Portanto, o que é que ele vai fazer? Basicamente, ele vai pegar neste valor de stop, que é o valor, né, do stop loss que eu devo ter na minha operação, porque eu quero arriscar 1% do meu capital, 1% de 10.450, eu tenho que usar um lote específico. E aqui, basicamente, eu tenho do lote de 0.01 até o lote de 10, se não estou em erro. Exatamente, até o lote de 10. O lote de 10, basicamente, é um lote que equivale a 100 euros por pip, pessoal. Voltando, onde tiver amarelo, nós temos que preencher, certo? Vocês podem ver aqui logo, stop em pips. Qual é o número que nós tiramos daqui da nossa operação? Daqui para aqui, damos que é 70. Ok, então viemos para aqui e colocamos o nosso stop em pips. Por quê? Porque daqui para aqui é o nosso stop loss, que é o nosso ponto de entrada, nosso stop loss. Ok, quanto é que percorre? 70 pips. Então eu coloco aqui 70 e pá, 1% de 10.450 são 104,5, ok. Então, esse é o stop em valor. E o stop em pips é esse. Então, de acordo ao stop em pips, para tirar-me aqui este stop em valor, qual é o lote que eu tenho de utilizar? Eu venho aqui, está aqui, lote a usar 0.14. Por que 0.14? Pessoal, lote 0.14 equivale a 1,40€. Agora façam aí as contas. 1,40€ vezes 70. Quanto é que vai dar? Vou fazer aqui. 1,40 vezes 70. 98. Ok, então vamos procurar aqui, só para confirmar isso aqui, né? Deu 98. Então vamos aqui procurar o lote de 0.14. Aqui, 0.14. 98. Ok, e o lote que está acima, qual é? 0.15. Quanto é que dá? 105, ok, 105 já é acima de 104,50. Então nós não vamos colocar o que está acima, vamos colocar sempre o lote que estiver abaixo. Por quê? Porque o nosso valor é 104,50. Então o lote que estiver logo abaixo, né, da parte que toca aos 104,5, é essa que nós vamos colocar, porque até 104,5. Mais do que isso nós não colocamos. Então o lote que estiver logo abaixo é este que nós vamos utilizar. Nesse caso 0.14, que aqui nós podemos ver que é 98, porque depois para o 0.15 ele passa logo para 105. Ok, então 0.14 vai nos tirar 104,50. O que é que eu faço? Eu venho para aqui, aperto aqui e coloco 0.14 e tá. Então está o nosso lote escolhido. E a partir do momento em que esta vela verde aqui fecha acima desta linha, eu simplesmente venho, eu quero fazer uma compra, eu venho e aperto aqui, comprar. Faço uma compra. Compra. Fiz aqui uma compra. Só para vos simular. Pronto.
Fiz aqui e depois peguei arrastar para modificar. O que é que eu faço? Venho para aqui e arrasto. Aperto no cursor e arrasto daqui até aqui. Fora da caixa. 104.01. Comecem a ver aqui. Olhem para aqui, pessoal. Eu vou pegar outra vez e olhem para aí. 102, 104, pronto, 104,85, 103, pronto, 103. Já está muito bom, está fora da caixa. Ok, portanto, se bater aqui no meu stop loss, vai me tirar 103, ou seja, 1% do meu capital, pessoal. Então, para isso é que nós utilizamos a nossa calculadora de risco, o nosso diário de trade, ou seja, o nosso escritório operacional. Vou colocar aqui agora o take profit, só depois de eu definir o stop loss. O lucro advém do risco. Portanto, vamos colocar aqui o take profit para 2 vezes o nosso stop loss. O nosso stop loss nós definimos, né, que é este tamanho aqui, ou seja, isto aqui é o nosso stop loss. Só vocês podem ver cá que existem desvios. Este espaço aqui, também este espaço aqui. Vamos utilizar então isto aqui como referência. Ok, pegamos nisso aqui, desde o nosso ponto de entrada até o nosso stop loss. Mas não, como eu gosto das coisas bem didáticas, não vou vos dar estes atalhos assim. Vamos pela lei. Então aquilo basicamente é o quê? É uma vez isto aqui, que é um take de um nível, né? Ou take 1, por exemplo, e mandamos para uma vez para cima. Pego aqui e pego aqui e copio, por exemplo. Olha aqui, por exemplo, não usei Fibonacci, porque aqui pronto, já a coraça já é menos necessária. Ok, depois o nosso take profit ficaria onde? Ficaria aqui nessa zona. Então eu venho aqui e subo e definiria o meu take profit para aqui, não para aqui na linha, porque às vezes pode não bater na linha, pode bater assim antes da linha, depois voltar. Então coloco aqui. Quanto é que deu? 40? Não, 40, não arrisquei 100 para ganhar 40. Não bate muito certo. Estou a ganhar muito pouco. Esse é um risco recompensa de 1 para 0,4. Arrisquei 1% para ganhar 0,4%. Isso não faz muito sentido. Então o que é que eu vou fazer? Vou aumentar o meu take profit. Vou para o take 2, por exemplo. Pego aqui. Faço isso aqui assim. Ou seja, 2 vezes isto aqui. E mando para aqui. Ok. E aumento. Coloco aqui. E agora, prestem atenção. Só numa coisinha rápida. Seria aqui, certo? Ok, agora acompanhem. Vejam onde é que esta linha aqui bateu. Este último top foi. Ou seja, uau. O mercado não mente. A frequência é a mesma. Eu peguei algo, pronto, abri o gráfico, peguei e comecei a traçar. Isso para dizer o quê? Que, independentemente de tudo, se o nosso take profit começar a atingir estes níveis aqui, é muito provável que bata aqui e volte, porque aqui nós temos uma resistência muito forte, porque o mercado bateu aqui e depois voltou. Então sim, temos mais segurança de utilizar esse take profit, ou seja, sabendo que rompendo ele daqui, a probabilidade de chegar aqui é muito alta e a probabilidade de chegar aqui e voltar também é muito alta, então consigo ter mais segurança. Ok, então o que é que eu faço? Venho para aqui, pego na minha linha do take profit e aumento. Aumento. 105. Pessoal, 1 para 1. Risco recompensa de 1 para 1. Arrisquei 1% para ganhar 1%, pessoal. E é uma trade, de certa forma, segura. Arrisquei pouco. Se eu quisesse arriscar menos ainda, arriscaria. O que é que eu teria de fazer? Teria de vir para aqui, colocar, por exemplo, 0,5. E usar o lote de 0,07, que é metade de 0,14. E ao invés de arriscar 103, arriscaria 50 e poucos. Ok, e depois é só deixar que o mercado faça o seu trabalho, pessoal. Vamos agora supor aqui essa trade, né? Vai pegar, bateu no take profit, 105,46. O que é que nós fazemos? Viemos para aqui, diário de trade, e colocamos 105,46 e atualizou. E fizemos mais 1% na semana e estamos com 5,55% na nossa
no nosso mês de janeiro, por exemplo, o nosso mês corrente, né, que estamos nesse momento em agosto, e temos mais 1%, pessoal. E também temos aqui atualizado 1%, já não é 104,50, é 105,55. Então esse é o nosso escritório operacional, essa é a forma como nós o utilizamos, ajuda bastante, consegue nos dar assim uma noção de como fazer as coisas. E atenção, em algumas paridades, como no caso de Forex em si, né, que é de moedas, como o Euro USD, por exemplo, nós não temos essa questão de 0.10 de lot ou 0.01 de lot, né, equivaler a 0.10 cêntimos ou 0.10 euros. Não temos essa ligação. Mas por que não temos essa ligação? Porque a contagem de pips aí é diferente, né? Do lote em relação aos pips é diferente. Porque nos pares de moedas temos uma certa questão, né, de assim, algumas corretoras mudam, é algo que varia muito. Pode ser o spread, pode ser a volatilidade, podem ser muitas questões, mas no caso do ouro, né, que é aquilo que nós aqui operamos, né, mais, né, aquilo que nós mais operamos, é assim que funciona, e vocês podem utilizar essa calculadora para fazerem as vossas operações. Agora, das outras é aproximado, não é certinho, e também podem utilizar, só que tenham sempre a noção que vão ter sempre um pequeno desvio. Quando isso acontecer, aumentem um pouquinho o lote ou diminuam um pouquinho o lote para se aproximar daquilo que é o vosso desejo, né? A vossa necessidade, a vossa percentagem que vocês estão à busca. Muito obrigado pela vossa atenção e vemo-nos por aí. Tchau, tchau. Tamo juntos.